Seguinte, o Vasco foi derrotado no dia de ontem no placar de 3-0 pro Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o Lucas Pedrosa fez a análise dele sobre a partida de ontem do Vasco da Gama e falou que já acabou pro Verratti. O Verratti precisa ir pro banco de reservas. Você, torcedor vascaíno, concorda com o Lucas Pedrosa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é importante. E não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Agora vamos lá pro vídeo. Como é a arbitragem de futebol brasileiro? Péssimo. Mas enfim. Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Vamos lá. Se o Vasco estivesse com a equipe titular, já seria difícil, já seria praticamente impossível, porque a gente tá falando de uma equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele encontrou inclusive o seu melhor momento na temporada quando ele utiliza a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras que ganhou do River Plate no Monumental e ganhou também em casa. Um Palmeiras que perdeu pro Bahia na última rodada, mas um jogo totalmente atípico, até pro próprio Bahia, que é outro que oscila demais também. Abel reclamou de gramado e tudo mais, mas o Palmeiras dentro do Allianz Parque é um adversário hoje que, junto com o Flamengo, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida alguma. E talvez em bola jogada, o momento do Palmeiras hoje seja até melhor do que o do Flamengo. Então assim, cara, já seria difícil de qualquer forma. Aí quando você perde o Bastos e perde o Barros e o Carlos Cuesta, aí acabou, gente, porque o nível desce muito. O Vasco com o Barros e com o Carlos Cuesta é o time que tem condição de empatar com o Flamengo, é o time que vence o Cruzeiro, é o time que vence o Bahia e é o time que talvez no Allianz Parque faria um jogo mais duro. O Vasco sem esses jogadores se torna o time que estava brigando para não cair. Porque é muito claro, é muito nítida a diferença de nível de um jogador para o outro. Porque quando o Barros não joga, isso mexe no time inteiro. Quem foi colocado ontem para ser titular? O Tietê. Para mim, volta mais uma vez antecipada. Um jogador que com a bola ajuda, porque tecnicamente ele é muito bom, mas sem a bola estava fora de ritmo, estava fora de eixo. É um jogador que para mim teve uma volta antecipada. Quem jogou de primeiro volante? O Hugo Moura. E mais uma vez o Hugo Moura prejudica o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem vai se lembrar, principalmente para quem é torcedor vascaíno, mas a gente que acompanha também o futebol, no primeiro turno, quem entrega o jogo para o Palmeiras é o Hugo Moura, jogando lá no Mané Garrincha. O Vasco faz o jogo competitivo, estava 0-0 o jogo, e aí o Hugo Moura entrega o gol numa saída de bola. Dessa vez, ele teve a dupla com ele, Lucas Oliveira, que é um jogador que fez um jogo decente com a camisa do Vasco contra o Flamengo, e ele já foi alçado como titular pelo Fernando Diniz. Sendo que assim, é um atleta que não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. E ficou muito claro isso ontem. É um jogador que não conseguiu saltar a linha quando era preciso, que não conseguiu defender, que cometeu uma lambança junto com o Hugo Moura no segundo gol, e é uma coisa que continua prejudicando o Vasco. São 11 gols por erros diretos do Vasco que ele entrega o gol para o adversário. 11. Se o Vasco tomou 38 nesse campeonato, 11 foram de erros diretos de próprios jogadores do Vasco da Gama. Então, ofensivamente, com a bola no pé, o Vasco nem fez um jogo horroroso, tá? Os 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras chega 2 vezes e faz 2 gols. Mas quem estava controlando a partida era o Vasco. Só que, cara, fica muito difícil se você tem um ataque tão letal quanto o do Palmeiras. Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores que estão numa fase brilhante, e um time consistente contra o Palmeiras. 35 mil pessoas lá no Allianz Parque. É muito difícil você escalar essa montanha de novo depois de ter tomado 3-0. Agora, tem duas coisas que eu tenho que citar aqui. Fernando Diniz falou que o time melhorou no segundo tempo. O time não melhorou no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras tinha metido 3-0 e naturalmente o Vasco ia ganhar em campo. O Palmeiras ia tirar um pouco o pé. E outra coisa, é muito importante a gente falar sobre o Verratti, que é um cara que eu sou grato, que é um cara que fez tudo pelo Vasco. Ele é um cara que doa toda a sua alma, que faz tudo mesmo. Ele é o capitão, ele é o líder, taticamente ele se entrega, mas ele é um jogador que, infelizmente, não está atravessando o seu melhor momento. É o pior momento dele com a camisa do Vasco da Gama. E se no Flamengo o Pedro banca, se no Atlético o Hulk banca, se no Palmeiras o Vitor Roque e o Flaco Lopes já bancaram, se no Fluminense o Cano banca, por que o Verratti não pode ser preservado nesse momento que ele está ruim? Por que o Fernando Diniz não pode ter outra opção, como o Carlos Andrés Gomes e até o David, que entraram no segundo tempo e o time deu uma melhoradinha ali, principalmente em produção? É algo que tem que ser conversado, cara, porque infelizmente o Verratti não tá conseguindo ajudar o Vasco, como ele já ajudou diversas vezes, mas não adianta, o campo tá gritando pro Fernando Diniz e ele não tá escutando. E ele é só um dos problemas, tá? No final das contas, eu resumo tudo isso
aos desfalques do Barros e o Carlos Cuesta, por quê? Junto com o Robert e Renan, foram os caras que deram a sustentação pro Vasco. Só que assim, não tem como não olhar para a parte ofensiva, e eu digo isso até pensando num Felipe Coutinho, que precisa de um jogador melhor para você associar. Coutinho fez um jogo ruim ontem? Não, era o único que estava tentando. O Nuno ontem também, jogo horroroso do Nuno ontem. É um jogador que eu gosto muito, excelente jogador, uma contratação muito boa, mas jogo muito fraco. Então assim, cara, a gente tem que pensar nessas situações, o Diniz tem que pensar em encontrar soluções melhores, mas dito tudo isso, nada de terra arrasada. Foram 7 pontos conquistados em 12, contra 4 adversários de 16. O Vasco, para mim, encontrou sua consistência na temporada. Ontem foi um ponto fora da curva, levando sempre em consideração que o Palmeiras é muito forte, mas que o Vasco tem que fazer um campeonato consistente. Ficar entre os 10, garantir uma vaga ali na competição continental, seja Sula ou seja Libertadores, e preparar esse time para dezembro, para a Copa do Brasil. Esse é o ponto mais importante. É isso. O mais difícil... Concordo com vocês, eu acho que o que o torcedor vascaíno precisa fazer é alinhar a expectativa. Mas eu prefiro o torcedor ficar revoltado quando perde Palmeiras a aceitar uma derrota, a achar que já vai perder. Perfeito. Eu prefiro essa skin, digamos assim. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar grande, não pode diminuir a instituição do Vasco. E sobre enfrentar o Palmeiras, hoje eu não consigo dizer se o Palmeiras é o melhor time, mas eu consigo dizer que o Palmeiras hoje tem o melhor ataque, com certeza, do futebol brasileiro. Por quê? Em números, só para o torcedor entender, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois atacantes do Palmeiras atualmente, Flaco Lopes nos últimos 12 jogos, 9 gols e 2 assistências, o Vitor Roque nos últimos 12 jogos, 9 gols e 4 assistências. Sem sombra de dúvidas, a gente está falando do melhor ataque atualmente dos dois atacantes. E pegou uma defesa do Vasco totalmente desfalcada. O Vasco entrou em campo ontem como se não tivesse os reforços. Reforços esses que a gente vem elogiando e que ajudaram demais a equipe do Vasco e o técnico Fernando Diniz melhorarem a equipe. Vamos lá, o Calma Barros é o jogador mais importante hoje na minha concepção no setor defensivo. O Cuesta chegou muito bem e jogou no lugar dele o Lucas Oliveira, que com todo respeito ao futebol do Lucas Oliveira, não tem condições de ser titular da equipe do Vasco da Gama. Então assim, diante de tudo que a gente falou, a derrota era aceitável, mas a forma como ela foi construída é que dói mais o torcedor na minha concepção. Em 24 minutos você levar 3 gols é frustrante. Mas eu concordo também com o Pedrosa, não concordo com o Fernando Diniz. O Vasco não melhorou no segundo tempo. Foi o Palmeiras que tirou o pé no segundo tempo, até mesmo com substituições, já pensando nos próximos jogos, porque tem um clássico contra o São Paulo no final de semana. Dito tudo isso, calma, torcedor vascaíno, o saldo é extremamente positivo. E sim, tem que continuar pensando numa Sul-Americana e, quem sabe, numa vaga na Libertadores. Tá mais tranquilo, Pedrosa? Nada ainda. Cara, eu juro pra você, cara, eu fico tranquilo. Eu tava muito mais estressado no jogo contra o Ceará, por exemplo, que empata em casa com um gol no final. Eu vou ficar muito mais estressado se empatar com Vitória, por exemplo, se perder pro Vitória em São Januário. O Vasco agora tem Vitória e Fortaleza em sequência, sendo que tem os 10 dias da data FIFA. Então tem total condição de fazer 3 pontos agora, descansar, recuperar os atletas. Provavelmente o Carlos Cuesta não vai novamente para esse jogo, mas volta ao Barros e jogar contra o Fortaleza fora de casa. O campeonato do Vasco é esse, gente. O campeonato do Vasco não é ganhar do Palmeiras. O campeonato do Vasco é ganhar do Vitória, é ganhar do Fortaleza, é continuar pontuando contra as equipes ali do meio de tabela. E vai oscilar, é normal, gente. Vai perder jogo. A vida é assim. Não, e uma vez eu ouvi um grande amigo meu, não vou expor ele, o jogador falou uma vez assim pra mim, eu tava muito nervosa, o Botafogo perdeu um jogo e tal, e ele disse, ué, Fê, esse jogo valia mais que 3 pontos? É isso. Aí eu disse, não, realmente. Aí aquela sensação de terra Você não arrasada concorda comigo saiu não, do Pedro? peito. O problema foi como perdeu. Muito rápido. Você tomar Entendeu? 3 gols É em frustração. 24, é Aquela isso. frustração que eu falei que o torcedor, por perder, ela vem como uma avalanche. Então, pessoal, acho que é essa a análise mesmo do Lucas Pedrosa. Eu acho que não tá nada perdido. O Vasco, querendo ou não, pontuou contra adversários mais fortes que a gente, que é o Bahia, que é o Cruzeiro, e agora a gente perdeu pro Palmeiras. É óbvio que o placar não foi ideal, né? Um 3-0 espantou todo mundo. E a situação do Vasco na tabela ficou dessa maneira, pessoal. O Vasco ficou em 12º colocado. O Vasco tinha caído de posição porque o Corinthians estava vencendo o Internacional, mas acabou que, graças a Deus, o Internacional empatou com o Corinthians no final do jogo, e aí com isso manteve a mesma coisa. Vasco em 12º somente atrás do Ceará. Lembrando que o Ceará joga hoje, né, contra o Vitória. Um jogo importante também, acho que um empate seria o ideal pro Vitória não pontuar, que tá lá embaixo, e também pro Ceará, que tá 1 ponto acima do Vasco, também não pontuar. Seria importantíssimo o empate ali do Ceará contra o Vitória, né, pro Vasco da Gama. Logo em seguida,
Hoje tem o Fortaleza também, vamos torcer pro Fortaleza não pontuar hoje, pro Fortaleza não pegar, né, um ritmo de jogo, ficarem motivados e tudo mais pra vir contra o Vasco da Gama depois da data FIFA mais animado. Vamos torcer pro Fortaleza perder hoje pro São Paulo pra ficar mais tranquilo. Mas em relação, acho que é isso. O Vasco manteve ali seus 30 pontos, 12º lugar. O Vasco tá a mais de 5 pontos longe da zona de rebaixamento, né? Só que domingo é obrigação do Vasco da Gama vencer o Vitória em São Januário lotado, né? Os ingressos já estão esgotados pro jogo de domingo contra o Vitória e é importantíssimo o Vasco pontuar. O Vasco não pode dar mole contra adversário desse nível, de um nível menor do que a gente. Se a gente estava falando de adversários que eram mais qualificados que a gente, que era o Bahia, que o Cruzeiro e que o Palmeiras, e a gente conseguiu e saiu no saldo positivo, a gente não pode perder ponto contra um Vitória dentro de São Januário. Como a gente perdeu ponto contra um Ceará em São Januário, a gente perdeu 2 pontos, infelizmente, nos últimos minutos do jogo. Não pode isso acontecer no domingo. O Vasco precisa vencer a partida, e aí seja por 1-0, 2-0, 3-0, jogando bem, jogando mal, não interessa. Os 3 pontos é o que importa pro Vasco ficar mais distante ainda da zona de rebaixamento, beleza? Então acho que é isso. Vasco em 12º lugar, domingo tem jogo importantíssimo contra o Vitória. Tomara que o Vasco vença. Se o Vasco vencer, vocês já sabem, vai ter vídeo de reações aqui no canal. Então fiquem ligados, beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, é importante. Ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo pra chegar pra mais pessoas conhecer o nosso canal, beleza? Estamos próximos de chegar à marca de 17.400 inscritos. Falta menos aí, cara, de 7 pessoas. Então dá aquela moral, se inscreve aí. É super importante e ajuda demais, beleza? Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas. Fiquem todos com Deus. Vitória Vascão!